gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus, suplicando-lhe a direção, pedindo-lhe perdão por todos os nossos erros, enfim, falando com o Senhor agora. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador do universo e de tudo que nele há. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez unidos pela fé nessa grande igreja invisível ao redor da Tua Palavra para cultuarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor, para glorificarmos ao Senhor e também para ouvirmos do Senhor a Tua Santa Palavra, Pai. E nesse instante, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, Senhor. Pedimos a direção para este culto nesta hora, que o Senhor nos dirija, nos oriente, nos dê a inspiração e que assim o Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja edificado, Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que pedimos estas bênçãos e Te agradecemos agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, a escritura que vamos ler está em São Lucas, capítulo 12, começando no versículo 8. E a mensagem que estamos estudando é a mensagem Quem é este Melquisedeque, não é? E então nós vamos agora entrar na parte de louvores e adoração, com hinos, e depois dos hinos teremos a oração da fé, a oração que intercedemos uns pelos outros, e também as nossas ofertas, não é? E depois, então, a leitura da palavra e a mensagem também, não é? Enfim, vamos dar prosseguimento no culto agora, conforme a inspiração do Espírito Santo. Cantemos, então, para a glória de Deus.
Ele
Graças a Deus. Amém, amém, Jesus. Que Deus aceite o louvor do seu povo. Nós estamos aqui nesta terra para adorar o Senhor nosso Deus, que é digno de toda adoração dos seus filhos, não é? E agora nós vamos ler então a palavra de Deus. Depois da leitura da palavra, nós teremos a oração da fé. Vamos aqui então em São Lucas capítulo 12, versículo 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas, ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua santa palavra, não é? Vamos orar agora uns pelos outros, intercedendo. Você que tem seu pedido de oração, apresente-o a Deus, e nós todos, em uma corrente de oração, estaremos clamando em favor uns dos outros, e o Senhor Deus, que é rico em misericórdia, estará nos abençoando. Você que está doente, que tem uma enfermidade, um problema difícil que não está conseguindo resolver, entrega isso nas mãos do Senhor agora, não é? Oremos. Senhor Deus, Pai, neste momento estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, com os nossos olhos fechados, pedindo e suplicando a Tua misericórdia, ó Pai. Aqueles que estão com dores, sentindo dores agora, aqueles que estão acamados em leitos de hospitais, ó Pai, deitados em uma cama, sofrendo, outros até mesmo com outros problemas qualquer de família, desemprego, falta de recursos para saldarem suas dívidas, por causa dessa situação em que nós nos encontramos agora, de pandemia e às vezes algum contratempo. Meu Deus, o Senhor é conhecedor da necessidade de cada filho do Senhor, de cada mãe de família, de cada pai de família, de cada jovem cristão que tem enfrentado seus problemas, cada moça, cada rapaz, as criancinhas. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a conduzirmos as criancinhas no caminho certo, no caminho correto, ó Deus. E nós colocamos as nossas vidas, os pastores, os ministros que pregam a Tua palavra. Meu Deus, dá a Tua bênção, dá a Tua direção, a Tua graça, o poder, aleluia, que está prometido na Tua palavra, Senhor, para que nós possamos nos conduzir de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. E é no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E nós Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito bom. Nós lemos aqui, então, essa escritura, e o profeta Irmão Brana está falando a respeito desse assunto, não é? Nós vamos começar daqui a pouquinho, na mensagem, acho que é o parágrafo 139, né? E ele vai falar sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para um detalhe, não é? Para que nós já possamos entrar na mensagem. Aqui no versículo 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado.
Então, guarde isso aqui. Agora vamos continuar lendo um pouquinho. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Verso 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então você notou aqui uma concordância do versículo 10 com o versículo 12, né? Ele diz, se você disser uma palavra contra o Filho do Homem, e essa referência aqui tem uma concordância em São Mateus, capítulo 12, se eu não estiver enganado, versículo 32, né? São Mateus 12, 32. Então, você viu uma concordância aqui, que quem dissesse uma palavra contra ele, aqui pessoalmente, o Senhor Jesus Cristo, Filho do Homem, teria perdão. Ele perdoaria. Mas quando o Espírito Santo viesse, porque ele disse depois que ele iria embora, mas ele enviaria um outro Consolador que ficaria conosco para sempre. Esse seria o Espírito Santo que viria, não é? Então, quando ele viesse, veja bem, ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis, e as fareis maiores do que essas. Então, quando ele se fosse e que o Espírito Santo viesse, as obras que ele tinha feito aqui na terra continuariam sendo feitas pela igreja, através do Espírito Santo nos homens, nos seus mensageiros, nos pastores, nos seus ministros, né? Então, quando ele estava aqui, ele era Deus encarnado, então a obra que era feita era atribuída diretamente a ele. Mas agora que ele não está, e as mesmas obras são manifestas, são operadas, então a operação dessas obras miraculosas, dos sinais e maravilhas, não podem ser atribuídos ao homem, a mim, pregador, ou a outro qualquer. Tem que ser atribuída diretamente ao Espírito Santo. E aí é que está o perigo da blasfêmia. Porque às vezes a pessoa não crê e pode blasfemar contra aquela pessoa que está trabalhando no Evangelho. Mas o mérito daquilo não é dele. O mérito é do Espírito Santo. Você viu que ele disse, se disser uma palavra, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada nem aqui, nem no porvir. Eu, pelo menos, nunca tenho visto alguém dizer, o Espírito Santo, o Senhor é isso, aquilo. Não, nunca ninguém disse dessa forma. Mas a pessoa blasfema contra o vaso que o Espírito Santo está usando. Aí é que está o perigo, porque o vaso que está sendo usado pelo Espírito Santo é humano, é sujeito a falhas, é tanto humano quanto o outro. E aí é que corre-se o perigo de se blasfemar do Espírito Santo, porque blasfema-se da pessoa, né? Blasfema-se do profeta, blasfema-se do pastor, e depois quem está recebendo a blasfêmia é o Espírito Santo. Então isso é muito sério, isso é uma revelação que cada pessoa tem que ter. Então depois ele concordou aqui, porque se vocês forem conduzidos, vocês homens, né? Homens humanos, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de defeitos, se vocês forem conduzidos diante dos magistrados, diante dos inquiridores, né, para prestarem esclarecimento acerca do Evangelho, de qualquer coisa, não precisem ficar com medo do que dizer. Aí ele disse aqui no 12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo, que o que vos convém a falar. Então, é apenas uma plataforma, uma base, para nós darmos continuidade, então, na mensagem que estamos estudando, não é? Que é, quem é esse Melquisedeque? E nós estamos parados no parágrafo 139, e ele está falando justamente sobre esse assunto. Então, vamos aqui, não é? E ele disse,
eu vos perdoo por isso, caso alguém blasfemasse contra ele. Porém, algum dia o Espírito Santo virá e fará a mesma coisa depois de sua vida. Falar uma palavra contra ele nunca será perdoado neste mundo ou no mundo por vir. É isso correto? Agora, esses eram judeus. Então, um dia, ele teve necessidade de ir a Samaria. Porém, antes disso, encontramos a mulher, ou melhor, ao homem, depois que ele passou pela porta chamada Formosa, que foi curado, e Jesus conhecia sua condição. Ele disse: tome tua cama e vá para casa. E alguns deles o receberam, alguns creram nele, outros não. Por que não creram? Eles não eram ordenados à vida. Eles não eram parte desse atributo. Agora, recordem, aqueles eram sacerdotes e grandes homens. E Jesus, pensem, aqueles teólogos e sacerdotes, homens em cuja vida não se podia encontrar uma falha. Parece um paradoxo, não é? Alguém poderia dizer, mas quem blasfema de Deus são os criminosos, são os assassinos, são os ladrões. Não parece um paradoxo, não é? Aqueles sacerdotes eram homens em quem não se podia encontrar uma falha sequer. Eles tinham, até por regra, que ter uma vida impecável, senão eles não poderiam ser sacerdotes. E, no entanto, eles é que não puderam crer nele, não é? Veja só, cuja vida não se podia encontrar uma falha. Jesus disse, vós sois de vosso pai, o diabo, e suas obras fazeis. Disse, se fosseis de Deus, creríeis em mim. Se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, elas testificam que eu sou. Deixa eu falar uma coisa aqui, que pode até deixar um pouco assim a pessoa sobressaltada, pessoa que não tem conhecimento da mensagem, claro, né? Você notou na Bíblia, tem gente que já leu a Bíblia de capa a capa, não sei quantas vezes. Interessante isso, né? Às vezes a pessoa participa de maratonas e lê a Bíblia de capa, de Gênesis a Apocalipse, e não adiantou nada. Não vê as coisas que se necessita ver. Não vê batismo em nome de Jesus Cristo. Não é? Você tem que saber disso, que os apóstolos nunca batizaram ninguém em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Os apóstolos batizaram as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, todos os batismos que você vê foi em nome de Jesus Cristo. Não é? E esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo perdurou até o ano 100, quando a Igreja Católica, aliás, quando em Roma, a Igreja Católica ainda não existia oficialmente, não é? Mas em Roma tem um registro na história que diz que no ano 100 eles ainda batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas enfim, quer dizer, nós não vamos ficar parados aí, nesse tópico, não é? Mas então, não sei se você notou uma coisa, o Senhor Jesus Cristo nunca chamou os ladrões de filhos do diabo. Ele nunca chamou as prostitutas de filhas do diabo, de raça de víboras. Você que gosta de estudar a Bíblia, começa a estudar agora. Fala, pois eu vou procurar um versículo aonde Jesus chamou uma prostituta de raça de víbora e filha do diabo, que eu quero mostrar para esse pastor aí. É um desafio, então. Procura. Não tem. Aí você fica pensando, mas então,
o Senhor Jesus Cristo era a favor o pecado? Não, absolutamente. Ele não era a favor o pecado, ele era a favor o pecador. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido, não é? Então, aqui ele está dizendo que os sacerdotes não tinham uma falha sequer em suas vidas, mas não puderam crer nele, e ele os chamou de raça de víboras, filhos do diabo. Parece paradoxo, não é? Isso. Agora, a Bíblia disse que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus disse: as obras que eu faço também fará aquele que crer em mim. É isso, correto? Notem que esse foi o verdadeiro Melquisedeque. Agora, notem de novo, há só três raças de pessoas. Vocês têm me ouvido dizer que eu era um segregacionista. Eu sou. Todos os cristãos são segregacionistas. Não de cor, de negro, ou branco, ou amarelo. Não é nesse aspecto, não, que o cristão é segregacionista. Olha isto, né? Não de cor, mas segregação de espírito. Precisa prestar atenção na mensagem do profeta. Ele diz, eu sou um segregacionista e todos os cristãos são segregacionistas. Mas ele diz, mas não de cor, mas sim de espírito. Então vamos aqui. A cor da pele de um homem não tem nada a ver com ele. Ele é um filho de Deus por nascimento. Glória a Deus. Você que por natureza não tem preconceito, você fica contente, graças a Deus que eu já era assim antes mesmo de conhecer a mensagem do profeta de Deus. Nunca tive preconceito nem de cor, nem de classe social, nem de condição social nenhuma, não é? Então, bom, a cor de um homem não tem nada a ver com ele. Ele é um filho de Deus por nascimento. Porém, um cristão, Deus disse, separai, sai dentre eles, e assim sucessivamente. Ele é um segregacionista, o cristão. O cristão tem que ser separado, não por cor ou por raça, mas por espírito, não é? Ele tem que ser separado. Ele é um segregacionista de imundície entre o correto e o errado. Mas ontem eles tinham uma segregação. Então, uma separação racial, a qual era a samaritana. E só há 3 raças de pessoas na terra. Isso aqui é bom, você fica curioso para escutar isso, não é? Há só 3 raças de pessoas na terra, se cremos na Bíblia. Essa é a gente de Cão, Sem e Jafé. Foram os 3 filhos de Noé. Somente tem 3 raças no mundo. É a raça de Cão, a raça de Sem e a raça de Jafé, não é? Vamos aqui então. Esses são os 3 filhos de Noé. Todos nós nos originamos dali. Isso é correto. Isso nos faz a todos de volta a Adão, o que nos faz a todos irmãos. A Bíblia diz de um sangue. Deus criou todas as nações, todos somos irmãos pela corrente sanguínea. Um homem negro pode dar a um homem branco uma transfusão de sangue, ou vice-versa. O homem branco pode dar ao japonês, homem amarelo, ou ao índio, ao homem vermelho, ou a qualquer coisa mais,
ou a um diaconita, ou qualquer um, ele poderia dar uma transfusão de sangue, porque todos somos o mesmo sangue. Aleluia, né? Não tem sangue amarelo, é sangue vermelho sempre, né? Todos somos o mesmo sangue. A cor da nossa pele, onde vivemos, não tem nada a ver com isso, porém, quando estamos segregados, é quando saímos do mundo. Como ele levou Israel fora do Egito, isso é quando estamos segregados das coisas deste mundo. Agora, havia a gente de Cão, Sem e Jafé. E se tivermos tempo para recorrer às genealogias, poderíamos ver ao anglo-saxão de onde ele veio. Agora, esse era judeu, o samaritano, o qual era meio judeu e gentil. Samaritano, meio judeu, meio gentil. Judeu e gentil, que se casaram com os gentios na obra de Balaão e Moabe. Eles eram samaritanos e havia judeus e gentios. Agora, nós, anglo-saxões, não tínhamos nada a ver com nada disso. Não críamos em nenhum Messias, nem nada mais. Não estávamos buscando um. Fomos trazidos para dentro depois. Jesus veio aos seus, e os seus não o receberam. Você está entendendo, não é? Isto é, a Bíblia diz, e veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós, gentios, não estávamos esperando nenhum Messias, nenhum Cristo, mas os judeus e samaritanos estavam esperando, não é? Então, aí como Deus proveu essa maneira, que São Paulo falou na carta aos Romanos, que ele cegou o seu próprio povo para que a salvação viesse para nós, isso é coisa tremenda, não é? Deus cegou o seu povo, e tem uma escritura que diz assim, pode alguma mãe se esquecer do filho que nasceu do seu ventre? Não, possivelmente seja muito difícil, né? Seria quase impossível, mesmo que ela dê esse filho embora, mas depois passa o tempo, ela vai ficar chorando o resto da vida, tentando reaver esse filho, não é? Então, mas ainda que isso acontecesse, o Senhor diz, todavia eu não me esquecerei do meu povo, que era Israel, não é? E no entanto, olha o que Deus fez, Deus cegou Israel quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, para que eles o rejeitassem, para que então a salvação viesse para nós, que somos gentios. É como ele disse, é como a videira que foi enxertada galhos nela, e nós éramos zambujeiro bravo. Isso é maravilhoso a gente lembrar disso, né? Vamos aqui então, veio para os que eram seus e os seus não o receberam, e ele disse a seus discípulos, não vão pelo caminho dos gentios, mas as ovelhas perdidas Israel. E ele foi apenas às ovelhas perdidas de Israel. E olhem, ele se manifestou como filho do homem ante os judeus. Eles o rejeitaram. Agora, o samaritano, sendo meio judeu e meio gentil, eles criam também e estavam buscando um Messias. Porque você viu lá no poço de Jacó, a mulher falou, não é? Falou, nós sabemos que o Messias virá.
E quando ele vier, ele vai fazer essas coisas. Porque ele perguntou para ela, ele pediu água, ela falou, não posso dar água para o senhor, não. O senhor é judeu, eu sou samaritano e nós não combinamos, nós não temos amizade, né? E falou, mulher, é porque você não sabe quem está aqui. Você não sabe quem está pedindo água para você. Porque se você soubesse, você pediria para ele e ele ia dar água para você, uma água viva que salta para a vida eterna. E ela disse assim, então, senhor, dá-me dessa água, porque assim eu não terei que vir buscar aqui no poço mais, né? Então ele disse assim para ela, então, tudo bem, você vá lá, pega o seu marido, volte aqui com ele e nós vamos conversar. Você conhece essa narrativa de cor e salteado, não é? Mas é bom frisar isso. E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, agora você falou a verdade. Porque você já teve 5 maridos. E o que você tem agora, que você está vivendo com ele, naturalmente seria o 6º, esse também não é seu marido legítimo. Ela assustou. Falou, Senhor, vejo que tu és profeta. E foi nos ensinado que o Messias viria e quando ele viesse, ele faria essas coisas. O que é que ele disse? Você se lembra? Ele disse assim, sou eu que falo contigo. Aleluia! Né? Para Pilatos ele não disse. Para os sacerdotes também ele não disse. Mas para ela ele disse, sou eu que falo contigo. Eu sou ele, eu sou o Messias. Aleluia! Mas vamos aqui, irmão, né? Nós não éramos pagãos com porretes nas costas, adorando ídolos. Deixa eu ver se é isso mesmo, na Messias. Messias, ponto aqui, né? Nós não éramos pagãos com porretes nas costas, adorando ídolos, o gentio. Porém, um dia, São João 4, ele teve necessidade de passar por Samaria, em seu caminho descendo para Jericó. Porém, subiu perto de Samaria, e enquanto subia ali, ele se assentou no poço, fora da cidade chamada Sicar, e o poço, sim, vocês alguma vez têm estado ali, é um pequeno panorama, como isto aqui, e há uma fonte pública ali, uma água onde todos vinham. E as mulheres vinham de manhã buscar os seus cântaros de água e o colocavam na cabeça e nas cadeiras e andavam com ele tão eretas como se pode ser. Nunca derrubavam, derramavam uma gota. Falavam uma com a outra assim. As pessoas saíam ali. Alguns meninos, já que já estão velhos agora, se lembram naturalmente de quando suas mães desciam para a mina buscar água com uma lata de 20 litros na cabeça, colocava uma rodilha, colocava a lata assim e subia, e às vezes encontrava com a outra que estava descendo também para buscar água e ficava conversando com a lata na cabeça ali e a lata não caía, né? Eu me lembro disso. Então essas mulheres iam assim lá no poço buscar água. Então era aproximadamente às 11 do dia. Assim ele enviou seus discípulos à cidade para comprar víveres, comida. E enquanto haviam ido, havia uma mulher que era de má fama. Hoje a chamaríamos uma mulher da luz vermelha, ou prostituta. Ela tinha vários maridos. Assim, enquanto Jesus estava sentado ali, essa mulher saiu aproximadamente às 11. Vejam, ela não podia vir com as virgens, quando elas vinham de manhã buscar água,
para lavar, e ela tinha que esperar até que todas ela não podia se, ela não se misturavam, desculpa, como o fazem agora. Ela era marcada. Então, ela saiu a buscar um pouco de água. Ela tomou o velho sarilho, pôs os ganchos sobre o jarro e começou a descê-lo. Ela ouviu alguém dizer: mulher, dá-me de beber. Agora, recordem, esse é Melquisedeque, esse é Jesus, ontem, o Filho do Homem. E ele olhou, ela olhou em volta e viu a um judeu. Então ela disse: Senhor, não é conveniente que um judeu peça a um samaritano qualquer coisa. Sou uma mulher samaritana. Assim, tu tens falado fora de teu lugar. Tu não devias pedir-me tal coisa. Não tratamos um com o outro. Ele disse: se tu conheceras quem está te falando, pedirias a mim de beber. Ela disse: como vais tirá-la? O poço é fundo e tu não tens nada com que tirar. Ele disse: a água que eu dou é a água da vida, saltando para a vida eterna. Falou com ela até que ele encontrou qual era a sua condição. E então disse: olhem o que ele lhe disse. Agora, vá buscar teu marido e venha cá. E ela disse: não tenho marido, né? Não tenho marido. Ele disse: tens dito a verdade, porque tens tido 5, e o que tens agora não é teu. Assim, nisto tens dito a verdade. Olhem a diferença entre essa mulher e esse grupo de sacerdotes. Ela sabia mais sobre Deus do que todo esse grupo de sacerdotes juntos. Veja isto. Essa mulher prostituta sabia mais sobre Deus do que o grupo de sacerdotes juntos, não é? Ela disse: Senhor, parece-me que tu és profeta. Ela disse: faz 400 anos que não temos um. Agora sabemos que o Messias vem. E quando o Messias vier, isso é o que ele vai fazer. Esse era o sinal do Messias, porque ele era o Filho do Homem. Disse: isto é o que ele vai fazer quando vier. Tu deves ser um profeta. Por que ela não falou assim: você é um adivinho, você é um feiticeiro, não é? Por quê? Mas ela disse: vejo que tu és profeta. Então lembra que ele falou da segregação de espírito? Nós não segregamos as cores, mas segregamos os espíritos. A Bíblia diz que nós devemos observar que espírito nós somos, ou que temos, não é? Então, ele disse: eu sou ele. Que coisa maravilhosa! Já pensou? Eu sou ele, disse. Eu sou ele. Ninguém mais podia dizer isso. Ela deixou cair aquele cântaro de água e correu à cidade e disse: vinde, vede um homem que me tem dito o que tenho feito. Não é esse o verdadeiro Messias? Aleluia! Agora, recordem, ele prometeu fazer essa mesma coisa no final da raça gentílica. É que as pessoas não sabem das coisas, das promessas de Deus. Ele prometeu fazer essas mesmas coisas no final da raça gentílica.
E é por isso que ele disse: se você disser alguma coisa contra aquilo, quando acontecer, você não terá perdão, nem aqui nesse mundo, nem no mundo por vir, porque aquilo era o Espírito Santo, lá, no final da raça gentílica. Aleluia. Os judeus haviam tido 4.000 anos de busca por esse Messias. 4.000 anos de ensino que ele viria e o que ele faria quando chegasse ali. E eles falharam em vê-lo, falharam em reconhecê-lo. E quando ele se fez conhecido nos mesmos termos que a Bíblia disse que faria, quando ele havia sido uma teofania e então se fez carne e habitou entre eles, eles falharam em vê-lo e chamaram suas obras de obras do diabo. Chamaram ele de Beelzebul, e que ele expulsava o demônio através do príncipe dos demônios, não é? Agora, temos tido 2.000 anos, então os judeus tiveram 4.000 anos esperando o Messias. Nós agora tivemos 2.000 anos, desde os tempos de Pentecostes até agora, não é? Nós temos tido 2.000 anos de ensino descendo pela Igreja Católica Romana, depois dos apóstolos, então descemos pela Católica Romana e grega, e assim sucessivamente, e assim por diante, sob a era de Lutero e Wesley, etc., 900 organizações diferentes descendo, tinham o ensino de todas essas eras. Agora, ele prometeu que antes que o tempo do fim viesse, que a semelhança de Sodoma e Gomorra outra vez, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do tempo do fim. O Filho do Homem se revelará outra vez. Aqui tem um espaço vazio na fita, nos informa o editor, não é? Um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu, aqui entre parênteses, um pronome pessoal, fecho parênteses, eu estarei convosco e em vós até a consumação, o fim do mundo. Estarei convosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês veem que o samaritano era, em realidade, de meu sermão de ontem à noite, era Agar. Vem? O samaritano era o filho de Ismael, não é? Que era meio filho de Abraão. Com Agar, não com Sara. De Agar, um tipo pervertido. O judeu era Sara, ou era Sarai. Porém, o gentil é de Maria, a semente real de Abraão. Isso aqui eu achei bom, hein? Foi novo para mim isso aqui, não é? Porque ele falou aqui que samaritano era de Agar, não é? Descendência de Agar. O judeu, descendência de Sara, ou Sarai. Porém, o gentil é de Maria, a semente real de Abraão. Você viu só que paradoxo? O gentil que não era povo, né? E Deus nos fez povo seu. Aleluia. Semente real através de Maria, que era a mãe, no caso, né? Porque ele falou das 3 mães: Agar, Sarai e Maria. E de Maria nós fomos os descendentes da semente real. Aleluia. Agora, está prometido que nestes últimos dias este mesmo Cristo voltaria aqui e se revelaria como Filho do Homem. Por quê?
ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Se ele deixou que esses judeus passassem ele lhes deu esse sinal de Messias, e então vem ao sinal, ao final do ensinamento dos gentios, e os deixa simplesmente entrar com teologia, ele seria injusto. Ele tem que fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo. Então ele está falando o seguinte aqui, que lá, quando os judeus rejeitaram ele os deixou de fora, não é? Agora, aqui os gentios estão rejeitando outra vez. As massas, as denominações, ele citou aqui 900, mas isso foi no tempo que ele estava aqui, né, em 60 e pouco. Agora tem muito mais do que isso. Organizações religiosas chamadas cristãs, gentílicas. E quase que na maioria, todos rejeitam a visitação de Deus, a visitação do Filho do Homem. Agora, novamente, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Agora, se Deus deixou os judeus de fora e eles colocasse agora toda essa gente para dentro, então ele teria sido injusto com os judeus. E ele é justo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que a maioria dos chamados cristãos evangélicos ficarão de fora do arrebatamento. É triste dizer isto, mas é a verdade. Porque estão rejeitando a visitação do Filho do Homem agora, como eles rejeitaram a visitação do Filho do Homem lá, no seu dia, nos dias da sua carne. Então vamos aqui. Ele é o mesmo e ele tem prometido em Malaquias 4 e todas as diferentes escrituras que nos últimos dias a igreja estaria exatamente como está hoje e como estaria o mundo. Olhem o mundo hoje, olhem a condição sodomita, olhem os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão sucedendo. Olhem a igreja e a confusão babilônica em que está. Olhem o mensageiro para ela, um Oral Roberts, um Billy Graham, eu vou devagar aqui. Ele disse, olhe um Oral Roberts e olhe um Billy Graham reticência. Agora aqui ele vai soletrar Graham. G, tracinho, R, tracinho, A, tracinho, H, tracinho, A, tracinho, M, tracinho e A. Graham, né? Então, agora, continuemos. Primeira vez que tivemos um mensageiro a todas as igrejas que seu nome alguma vez termina em an, como Abraham, né? Em inglês, Abraham. Então, isso aqui é um assunto bastante complexo. Se você desviar sua atenção, você não vai pegar nada, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, agora no tempo do fim, nós temos esses mensageiros, por isso ele soletrou o nome de Graham, né? Billy Graham. E ele disse, é a primeira vez na história recente, né, depois, pelo menos, do Novo Testamento, que nós tivemos um mensageiro que o seu nome terminasse em an. Aí você fala, mas o que tem isso a ver? Tem a ver, então eu perguntaria de volta, por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? O que tem a ver, né? Pronto, agora você descubra agora o que tem a ver, não é? Mas então vamos aqui. As igrejas que o seu nome alguma vez termina em an, como Abraão. Então, Abraão em inglês, traduzido A-B-R-A-A-M,
R, tem os tracinhos, vou pular os tracinhos, né? A-B-R-A-H-A-M, Abraão. São 7 letras. Gran são 6. Por isso ele soletrou. Gran são 6 letras, né? Abraão são 7. Vamos aqui, não perde não que você vai gostar disso, né? São 7 letras. Gran são 6 letras. Onde está ele? Para o mundo. 6 é o número do homem. Billy Graham, nosso saudoso e querido evangelista, conhecido mundialmente, não é? Ninguém nega isso. Quantas almas ele ganhou para o evangelho, não é? Durante seu tempo. Foi um grande homem, inclusive amigo pessoal do irmão Branham, Billy Graham, mas ele não foi o mensageiro para a noiva. Ele foi o mensageiro para as denominações. É isso que ele vai mostrar aqui, não é? Número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. Agora vejam, nós ali embaixo em Sodoma, e ali estão seus mensageiros, ali embaixo falando com eles. Porém, onde está essa semente real de Abraão? Onde está o sinal deles? Que ele disse, como foi nos dias de Sodoma. Porque ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E alguém olha só o lado pecaminoso, só o lado negativo de Sodoma, que está se evidenciando agora. Homossexualismo, imoralidade, casamentos e divórcios, né? Essas coisas assim. Quer dizer, as pessoas geralmente tendem a olhar somente o lado do negativo. Mas espera aí um pouco, presta atenção nisso aqui, né? Então, Abraão, onde está o sinal deles? Que ele disse, como foi nos dias de Sodoma, que Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sara estava pensando em seu coração atrás da tenda de trás dele. O último sinal antes que o mundo gentílico fosse destruído por fogo. Ele está traçando aqui um paralelo para que todos possam entender o que é que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aquele dia, né? Onde está o sinal? Que como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, né? Então, destruído antes que o mundo gentílico fosse destruído por fogo. E a igreja tem recebido seu último sinal antes que todo o mundo seja destruído. Este reino gentílico pelo fogo e a ira de Deus. Creem vocês nisso? Amém? Não é? Creem vocês nisso? Esse Melquisedeque estava em carne. Apresentou-se em um corpo humano. E então, mais tarde, ele se fez carne. E então, esta noite é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vocês creem nisto? Você é como a mulher samaritana? Não é? Ou é como sacerdote? Quem é esse Melquisedeque? Então, o que é o mesmo ontem? Nunca teve nenhum pai, nunca teve nenhuma mãe, ele nunca teve nenhum princípio de dias, nunca teve nenhum fim de vida, e ele se encontrou com Abraão. E que classe de sinal realizou ele? Então, quando ele se fez carne, ele disse que havia de repetir outra vez, antes do tempo do fim. Está vendo como está na Bíblia? E às vezes os leitores, os estudantes da Bíblia não conseguem ver. Ele disse que repetiria outra vez. Farão esses sinais que eu faço e farão até maiores.
Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, creio nas Escrituras que tu tens dito que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E tão sinceramente em meu coração, Senhor, eu sei que algo está se preparando para acontecer. Não posso identificá-lo com precisão. Tenho medo de dizer qualquer coisa, Senhor. Tu conheces o coração de teu servo. E quantas vezes, através das eras, quando tu mandastes coisas às pessoas, as pessoas falharam em receber aquilo. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, porém ignorando o que ele está fazendo. Assim tem sido através da era, porque a igreja romana falhou em ver a São Patrício como o profeta de Deus. Ele perguntou aqui, por quê, não é? Por que mataram a Joana d'Arc quando ela era uma profetisa e queimaram-na como bruxa? Pai, isto sempre tem passado. Tu o ocultas dos olhos dos sábios e entendidos. Não é de se admirar que tu disseste àqueles sacerdotes: vós adorais os sepulcros dos profetas, e fostes vós os que lhes puseram ali. Depois que eles se vão, eles veem o erro. Sempre te perseguem, Senhor, de qualquer modo que vens. Deixa eu ver a hora, dá para ir mais um pouquinho, ver se dá para terminar a oração, né? Oro esta noite, Deus, só uma vez mais. Amanhã estamos programados para ir a Tucson, outras partes do mundo, outras cidades em que temos que pregar. Porém, querido Deus, pode ser que hajam desconhecidos aqui nesta noite, que nunca eles têm ouvido palavras pregadas, porém nunca o têm visto manifesto, como eu te pedi no princípio, quando aqueles discípulos, Cleopas e seu amigo, vindo a Emaús, estavam caminhando o longo caminho, e tu saístes do arbusto e começastes a falar com eles. Depois da ressurreição, lhes pegaste. Ora, disseste: insensatos, tardos de coração, não sabeis que Cristo devia padecer estas coisas e entrar em sua glória? Porém, eles não o reconheceram. Todo dia eles caminharam contigo, e mesmo assim não te conheceram. Porém, a noite chegou, eles te detiveram por força para entrar. Quando eles entraram na pequena pousada e fecharam as portas, então tu fizestes algo exatamente como o fizestes antes de tua crucificação. E eles reconheceram que era o Cristo ressuscitado. Poucos momentos tu estavas de trás das cortinas, e tu havias ido rapidamente. Eles correram e disseram aos discípulos: verdadeiramente o Senhor tem ressuscitado. Aleluia! Meus amados irmãos, nós precisamos parar por causa da hora, por causa do tempo, não é? Estamos no parágrafo 166 da oração, mas que o Senhor Deus nos ajude a podermos entender essas coisas. Quando Deus quer, Ele se oculta dos olhos do ser humano. Os discípulos, que faziam quantos dias que eles haviam estado com Jesus? Uma semana, não é? E já não o reconheceram, porque Deus se oculta
dos olhos humanos quando quer, mas quando Ele quer, Ele se revela. Quem sabe você seja hoje um bem-aventurado, a quem Deus está se revelando nesta hora. Que Deus ajude a cada um de nós nesta hora, e nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Gracioso Deus, Pai de bondade, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agradecemos por mais este culto de bênçãos, pela palavra, pelos louvores, pelas orações, por tudo nós agradecemos, Senhor. E nós pedimos que o Senhor seja gracioso com os meus irmãos, aqueles que estão desejosos de compreenderem, de verem a luz do entardecer, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, não é? Nós vamos ficando por aqui. Se Ele permitir, nós voltaremos em nosso próximo culto. Os nossos cultos aqui através desta plataforma do YouTube, através do canal Tabernáculo SBO, é levado ao ar todas as terças, quintas, sábados e domingos. E eles são publicados no horário das 18 horas e 45 minutos, não é? E vocês estão convidados para continuarem a nos ouvindo, nos vendo, né? Nos assistindo. E não esqueçam também de clicar no gostei, né? No joinha aí assim, para poder aumentar mais ainda o impulsionamento dos vídeos. E também, se você não é inscrito, inscreva-se, para que então isso possa continuar, né? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto, se Deus quiser. Amém.